Olá, eu me chamo Kathleen Ataíde, sou professora do curso de Agronomia e Agronegócio do ITEPAC Porto Nacional e junto com o Ronaldo França elaboramos o Sorte Educa, que é uma estratégia para garantir participação e aprimorar o aprendizado global em atividades em grupo. E eu convido você agora para uma viagem no tempo para entender um pouco mais o que é o Sorte Educa. E aí a gente vai parar exatamente naquele momento em que os nossos professores nos convidavam a formar grupos para realizar as atividades, né? E aí você vai se lembrar então que esses momentos eram muito comuns, então a gente estava sempre trabalhando em grupo. Isso porque é uma metodologia que se adapta a todas as disciplinas e a diferentes momentos do processo de aprendizagem. Então, com isso, a gente consegue estar sempre conhecendo novas pessoas e conhecendo um pouco mais os nossos colegas de sala. A gente conseguia também resolver conflitos, então essa lida com pessoas, né, gerava conflitos, a gente conseguia aprimorar essa habilidade. E a outra habilidade que a gente aprimorava era a de liderança, né, pontos extremamente importantes no mercado de trabalho. Outro ponto também é que a gente conseguia aprender com os nossos colegas e ensinar também. Então, essas etapas, né, que fortalecem o processo de aprendizagem. Só que nem tudo eram flores. Nós tínhamos também aqueles colegas que não contribuíam tanto, que não se engajavam tanto, mas no final o saldo era positivo. E era tão positivo que a gente extrapolava, né? Levava esses grupos de estudo, de trabalho para as nossas casas, para outros ambientes como bibliotecas e também até naqueles momentos antes, né, minutos antes ali de fazer uma atividade avaliativa, a gente sempre estava debatendo em grupo e tentando aprender com os nossos colegas e ajudá-los também. Agora, voltando ao presente, a gente está do outro lado. Estamos no papel de professores. Enquanto professores e sabendo, né, do benefício do trabalho em grupo, nada mais justo do que ter a brilhante ideia de trazer essa metodologia para os nossos alunos. E a gente traz, né? Nós aplicamos bastante trabalhos em grupos com eles. Só que aí vem, às vezes, um pouco de sentimento de frustração. Por quê? A gente percebe aqui, inclusive, que mesmo que é um trabalho em grupo, eles se dividem e fazem coisas individualmente, sem ter aquela troca, sem ter aquele momento de integração como existia antes. Outro ponto também é que alguns alunos ficam engajados e outros se mantêm desestimulados, né? Ali com foco no celular e outras coisas que não é a atividade. E aí a gente compara com o que era no passado e vem a frustração de fato. Poxa, a metodologia é muito bacana, tem benefícios, mas a gente não está conseguindo ter esses resultados com as nossas turmas. E aí a gente faz o quê? Desiste do trabalho em grupo? Né? A gente deixa de entregar esses benefícios para os nossos alunos? É justo? Não. E aí, por isso que a gente elaborou o Sorte Educa, que é uma metodologia que aprimora, né, esses resultados, inclusive, né, nos permite encontrar resultados melhores ou até, né, iguais ou superiores ao que a gente tinha na nossa época. Quais são as etapas? Primeiro, a gente divide os grupos previamente e precisa ser uma divisão heterogênea, né, ao se tratar de conhecimentos e habilidades dentro desses grupos. E eles já se deparam com as regras, eles vão responder uma lista e, ao final, cada grupo apresenta uma questão. Só que o apresentador e a questão serão sorteados e só no final que eles vão ficar sabendo quem vai apresentar e qual das questões que esse grupo vai apresentar. A segunda etapa, eles se deparam de fato com a lista. E aí, nesse momento, eles não têm acesso a material de apoio, internet, e o tempo é maior para fazer a resposta. Como não tem material de apoio, eles precisam trocar entre si ali, debater mesmo as respostas. A terceira etapa, eles vão ter um momento para revisar as respostas com acesso a material de apoio, só que esse tempo é bem mais curto, eles não têm tempo para responder do zero as questões, é só para aprimorar mesmo. E a quarta etapa, eles vão receber qual que é a questão que cada grupo vai apresentar. E aí eles conseguem ter um tempinho ali para alinhar como que vai ser a apresentação, só que sem acesso à internet, material de apoio, e o tempo é muito reduzido em relação às etapas anteriores. E aí a outra etapa é o sorteio do apresentador, só que a gente já sorteia o apresentador e separa do grupo, para que todos os grupos tenham o mesmo tempo de preparação. E aí o aluno, né, convidado então a apresentar a questão que seu grupo elaborou a resposta. E aí com isso a gente fica um passo à frente dos comportamentos, né, sabotadores desses nossos alunos. Quais são os resultados? Aqui é uma aluna indicando que ela gostou da dinâmica e que ajudou a tirar as dúvidas que ela tinha, inclusive por ter faltado aula, e ela se sente preparada, né, para as atividades que virão a seguir. Aqui indica que essa metodologia, os alunos entendem que ela foi mais eficiente do que outras que a gente teve dentro da disciplina, e aqui indica também que o trabalho em grupo foi extremamente importante para o processo de aprendizagem deles, né? Isso são eles indicando através de formulário que nós coletamos respostas. Essa é muito bacana, né? Tá indicando para a gente que os alunos, eles tiveram a tendência de responder todas as questões, estudar todas as questões, e não somente segmentado como era feito anteriormente. Então, a gente rompeu também esse comportamento inadequado. E, para resumir, né, finalmente aqui, a gente percebeu que aumentou o engajamento, o trabalho em grupo foi positivo, o desempenho em atividades posteriormente melhorou depois dessa metodologia, e também ela se adaptou a diferentes momentos ali. A gente utilizou como revisão de conteúdo e também como momento de feedback, utilizando como lista a atividade avaliativa que foi aplicada individualmente. E aí, como conclusão, a gente tem que a metodologia proposta ela se mostrou eficaz para promover participação equitativa, estudo integral dos conteúdos e fortalecimento da aprendizagem em grupo. Pode ainda, né, ser aplicada de forma versátil em diferentes momentos do processo formativo por diferentes cursos e IES. Então, não perca a oportunidade de aplicar aí também.